Aleluia, glória a Deus. Saudando do Cordeiro com a paz de Jesus Cristo, amém? Amém. Ô, meu amado, Pai Senhor, querido, bem? Bom viver. Sua? Pai Senhor, meu irmão, tudo bem? Glória a Deus, seja bem-vindo, amém? Amado, o Santo Livro, o Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, Lucas capítulo de número 8. Aleluia. Quero louvar a Deus, família, pela vida da minha querida irmã, Regiane. Bom ver o rosto da irmã, ver a irmã, que faz parte do corpo de Cristo, espalhado pela face da terra, lá do Rio Grande do Sul, que veio conhecer a parte da família de Deus. Deus abençoe minha irmã, sua vida. Já lhe disse isso, e digo isso de maneira pública, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe seu esposo, Deus abençoe sua filha, que a paz do Senhor possa de fato habitar no teu lar, em nome de Jesus Cristo. Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo 26. Dada a oportunidade, eu pensei que meu pastor fosse pregar, ele falou, não. Então, dada a oportunidade, nós vamos estar fazendo menção da palavra dentro de algo que nós estávamos conversando entre os diáconos obreiros sobre os milagres de Jesus. E nós vamos aí, pela permissão do Senhor, falar sobre os milagres que Jesus realizou, descritos na Escritura Sagrada, que foram 35 milagres registrados. Só que João diz que se fosse registrar tudo o que o Senhor fez, faltaria livros no mundo para registrar. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o Santo Livro, Lucas, capítulo de número 8, versículo 26 em diante. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz, que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardava-o preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. E acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, e assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo, ó glória, como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que ele se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus
lhes tinha feito. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode tomar o seu assento, glorificando a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para todo sempre. Jesus Cristo, Senhor, Ele veio a essa terra com propósito, sendo o cumprimento das profecias preditas pelos profeta Isaías, profeta Jeremias. João Batista, ele viu essa realidade se cumprir, de maneira que quando ele estava batizando à beira do Rio Jordão, que fica próximo dessa cidade chamada Gadara, João, quando viu o Senhor, ele teve uma revelação, uma distinção, e ele percebeu que ali estava o verdadeiro sacrifício, o sacrifício que seria único, o sacrifício que seria perfeito, de maneira tal que João disse e viu: eis o Cordeiro de Deus que tira, ó glória, o pecado do mundo. E esse Senhor, Jesus Cristo, diz a palavra de Deus em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será, ó glória. E eu acredito nessa palavra. Eu acredito naquilo que o autor dos Hebreus mencionou, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Então eu creio num Deus de milagre, eu creio num Deus de maravilha, eu creio num Deus que salva, eu creio num Deus que liberta, eu creio num Deus que cura. Ele é o mesmo e não mudou, oh glória. E como João disse, registrados na palavra de Deus, ele realizou 35 milagres. Mas João falou: se fosse relatar tudo que o Senhor fez no seu ministério, faltaria folha, faltaria livro, faltaria tinta, faltaria escrevendo, porque ele é o mesmo e não mudou, e ele não parou, ele ainda continua realizando milagre e maravilha. Oh glória, oh glória. E ele quer realizar na sua vida, aleluia. Ele quer realizar na sua casa, ele quer realizar na sua família, ele quer restaurar, ele veio buscar e salvar aquilo que foi perdido. E de repente você é essa pessoa que o Senhor veio buscar e salvar, que outrora estava perdido, ou dentro talvez dessa condição desse homem aqui, cujo qual a Bíblia não fala o seu nome. Esse homem aqui é um indigente social, esse homem aqui não tem o seu RG, esse homem aqui não mostra o CPF, esse homem aqui não mostra qual é a sua história. Diz a Bíblia que esse homem aqui foi possesso por demônios. Esse homem aqui perdeu a sua faculdade mental. Esse homem aqui perdeu a sua sanidade. Esse homem aqui perdeu o juízo. Os demônios tomaram esse homem de tal maneira que ele perdeu toda a sua consciência. Esse homem andava nu. Esse homem foi morar no sepulcro. Esse homem foi morar no cemitério. Esse homem ele se alimentava de corpos, putrefação, imundícia. Esse homem foi distinto da sociedade. Esse homem perdeu, meu Deus do céu, a característica que Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Porque é isso que Satanás veio fazer. Ele veio destruir a imagem, a semelhança do homem. Ele veio desconfigurar aquilo que quando Deus relatou, e viu Deus que era muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Deus, ele é bom, oh glória. O nosso Deus, ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. O que isso quer nos ensinar? O que isso quer nos inspirar? O que o Espírito de Deus quer falar conosco? A Bíblia diz que e navegaram para a terra dos Gadarenos. Foi Jesus que decidiu, aleluia, ir naquela cidade. Foi Jesus de maneira voluntária que decidiu ir num lugar onde ninguém queria ir, onde ninguém queria passar, onde ninguém queria pregar, onde ninguém queria evangelizar. Jesus, de maneira soberana, ele decidiu ir em Gadara. Por que ele decidiu ir em Gadara? Para libertar o gadareno, glória.
E a Bíblia vai falar que antes de chegar em Gadara, ele enfrentou uma tempestade. Os discípulos enfrentaram uma tempestade. Os discípulos se deram de frente com uma luta. É uma luta, amados irmãos, para libertar uma vida. É uma luta, uma tempestade para você ir evangelizar e resgatar uma alma das mãos de Satanás. Mas queira a tempestade ou não, mas queira o diabo ou não, Jesus vai chegar até você, oh glória. Se levante o que tiver que levantar, Jesus vai chegar até você. Faça Satanás o que quiser, levante a tempestade, faça onda, mude as leis, mude os tempos e as estações, mas o nosso Deus é poderoso, criador do céu e a terra, e Ele vai chegar para cumprir o seu propósito, oh glória. E Ele decidiu chegar na terra dos gadarenos. Interessante que a palavra gadareno significa recompensa do fim. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aquela cidade estava destinada a receber o seu fim por juízo. Porque a recompensa que Gadara merecia era a morte. Era o resultado do fruto do pecado. E Deus, a Bíblia diz que Ele é justo. E Ele, na sua justiça, Ele ama, mas Ele também decreta o seu juízo, como Ele fez com a geração antediluviana. Ele, pela sua misericórdia, a Bíblia diz que Deus viu que a maldade do homem se multiplicava e que seus pensamentos e a imaginação do homem era só má continuamente. Mas a palavra de Deus vai dizer em Gênesis 6:8: e Noé achou graça aos olhos do Senhor, aleluia. Ainda que você possa estar inserido no meio de uma geração pecaminosa, caída, profana, adúltera, Deus, Ele ainda vai achar graça aos olhos daquele que ouve e obedece a voz do Senhor, meu amado. Ele derramou o juízo, mas Ele salvou aquele que ouviu a voz dele e obedeceu. Ele lançou fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra, mas livrou o justo Ló do juízo. A palavra fala que a mulher de Ló olhou para trás e se tornou estátua de sal, porque era um sal que não salgava, era um sal que não temperava, era um sal que, como diz o Evangelho por boca de Jesus, que não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Mas a graça e a misericórdia de Deus faz com que Deus vá até esse lugar para resgatar aquele que todo mundo diz que não tem jeito, aquele que todo mundo diz que já era, aquele que todo mundo diz que é duro, aquele que todo mundo diz que é louco, aquele que todo mundo diz que não presta, aquele que a sociedade chama de gratuito, aquele que a sociedade chama de cachaceiro, maconheiro, prostituta, adúltero. Jesus veio buscar o pecador, amado. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Diz a palavra de Deus, 1 de Timóteo 2:3: porque isto é bom e agradável diante de Deus o Salvador, que deseja que todos os homens se salvem e tenham conhecimento da verdade. Porque é um só Deus, ó glória, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é a mediação entre Deus e os homens, e Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Paulo, falando para Timóteo, ele diz ainda, 1 de Timóteo 1,15: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para buscar os pecadores, para salvar os pecadores. Dos quais, diz Paulo, eu sou o principal. Esse é o propósito de Jesus: salvar e buscar o que se havia perdido. Por isso que Ele enfrentou uma tempestade, por isso que Ele enfrentou uma luta, mas o propósito dele não mudou. Ele continuou indo atrás do homem para salvar a alma do homem. E é por isso que nós pregamos essa palavra, porque Jesus Cristo também não mudou. E Ele continua salvando, Ele continua libertando, Ele continua curando, Ele continua indo atrás dos perdidos.
Ele continua indo atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele ainda continua chamando, porque ele diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue. A ovelha tem problema de visão, mas não tem problema de audição. Quando ela ouve a voz do Supremo Pastor, ela ouve e segue. Ela não pode ver direito, mas ela ouve direito. Quando ela ouve a voz de Deus, ela entende. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, ó Pai, é Deus, é Deus. Ele está me chamando. E elas vão. E Jesus vai. Jesus vai até o encontro dessas almas, amado. Dessas almas tão desprezíveis, tão corruptas, tão abomináveis aos olhos humanos, que fica lá recluso, abandonado, nos centros de recuperação, nos presídios, em chamadas cracolândias, em bares, em casas de prostituição. Estão lá, são vidas, são pessoas que têm nome, são pessoas que têm uma família, têm uma origem, e o diabo quer fazer isso. Ele quer tirar a identidade das pessoas, ele quer destruir o CPF das pessoas, ele quer corromper a imagem das pessoas, ele quer desconfigurar aquilo que Deus fez com as suas próprias mãos. Porque na criação do mundo, ele só falou haja, ele só falou haja e ouve. Mas quando ele foi fazer o homem, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aleluia. Isso fala do amor de Deus, do cuidado de Deus. De fato você não está aqui por acaso, de fato você não existe por obra do acaso, você existe por vontade e desejo de Deus. E Jesus foi atrás desse homem. Ele foi até Gadara, a recompensa do fim, o lugar desprezível. E o versículo 27 vai nos falar: e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. Quando Jesus pisa naquela terra para cumprir o seu propósito, aquele homem que tinha perdido a sua sanidade mental, a Bíblia diz que ele é impelido, ele sai da cidade e ele vai até o encontro de Jesus. Mas ele não vai por livre e espontânea vontade. A Bíblia diz que ele está possesso de demônios. A palavra possesso aqui diz que os demônios tomaram a mente daquele homem. E a Bíblia fala que desde muito tempo ele está nessa condição. Você já reparou que tem gente que há muito tempo está no vício da cocaína e não larga? Você já reparou que tem gente que está no vício do alcoolismo e não larga? Você já reparou que tem muita gente que está no vício da pornografia há muito tempo e não consegue largar? Você já reparou que tem jovens que entraram na vida do crime com 15, 16 anos e já faz 10, 15, 20 anos que está no crime e não consegue sair? Desde muito tempo aquele homem estava possesso por demônios. Desde muito tempo tem gente nos bares bebendo, viciado em álcool, viciado em droga, cocaína, maconha, não consegue largar há muito tempo. Pastor, mas tem vontade humana? Sim, tem. O homem é caído? Sim, é. E é por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Aí talvez alguém possa falar: não, mas eu não tenho demônio não, eu não estou possesso não. Para mim, uma das piores manifestações demoníacas é a que aconteceu com Judas, que eu falo por mim, eu chamo de satanização. Judas estava satanizado. Judas não estava falando com voz diferente, Judas não rolou no chão, Judas estava de maneira racional, mas a Bíblia diz em Lucas: e entrando Satanás em Judas, fala de dentro, entrou dentro, mas estava sendo controlado por Satanás, estava sendo controlado por demônios, estava sendo impelido pela mente maligna. E tem gente que muito tempo está assim,
muito tempo na feitiçaria, muito tempo no espiritismo, muito tempo oferecendo sacrifício aos demônios. E as famílias oram, as famílias buscam, a família quer resgatar, não consegue, porque está controlado por demônios. Esse homem aqui diz a Bíblia que ele não andava vestido, era um homem que perdeu o senso moral, era um homem depravado, era um homem sem sentido moral nenhum, era um homem que não tinha respeito a crianças, a mulheres, a senhoras, era um homem que andava nu, despido. E eu passei isso na minha própria família. O meu tio que tinha problema com droga, com espiritismo, com toda sorte de maldição, e quando ele ficava desse jeito, enfurecido, agredia as pessoas, roubava, andava pelado. Certa vez ele entrou dentro da igreja batista, próximo de onde eu moro, entrou nu, num domingo, num dia de culto. E minha mãe, ela acompanha o canal, ela sabe disso. Meu tio ainda é vivo hoje. E hoje você vê meu tio em perfeito juízo, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus chegar e quebrar esse grilhão, quem é preso vai ser liberto, quem é enfermo vai ser curado, porque ele é o mesmo que não mudou. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. Sepulcro fala de morte. É isso que os demônios querem fazer com famílias, casamentos, sociedade, no individual. Ele quer levar os homens à morte, ele quer levar os homens à depravação, eles querem levar os homens a perder o sentido moral. Ele não habitava em qualquer casa. Você já reparou que tem gente que tem dificuldade de vir na casa de Deus? Tem gente que tem dificuldade de ir na igreja? Tem força para tudo. Pode estar caindo um dilúvio. Se marcou de manhã que vai no shopping, ela vai debaixo do dilúvio para o shopping. Se marcou amanhã para ir para uma praia, pode estar chovendo canivete hoje, ela está arrumando tudo. Eu tenho fé que amanhã vai parar e eu vou para a praia. Está marcou pelo cachoeiro, o tempo está fechando. Não, chega lá, o tempo vai estar bom. Mas quando você convida para vir no culto, quando você convida para vir na casa de Deus, diz a Bíblia que ele não habitava em qualquer casa. Diz a Bíblia que ele gostava do cemitério. Diz a Bíblia que ele gostava da feitiçaria. Ele não habitava em qualquer casa, porque onde a luz está, a treva tem que ser dissipada. Ele habitava no sepulcro. Era um homem controlado, dominado, possesso. Quem já teve essa experiência com expulsão de demônios sabe o quão terrível é. Meu pastor aqui era testemunha, não sei se ele vai lembrar. Certa feita nós estávamos aqui e o Senhor nos designou para a gente ir lá em Piavetá, porque nos fora falado que uma senhora estava endemoniada. E nós fomos lá e ora, e ora, e ora, e conversa daqui, conversa de lá. A senhora, na verdade, ela tinha misturado vinho com remédios. Mas a sua neta, uma jovem desse tamanhozinho aqui, uma loura bonita, pediu: vamos lá na minha casa orar. Eu tenho passado por situações. Nisso meu pastor Elvis já chegou. Estava eu, o pastor Elvis, o D'Angelo e o irmão de Edmilson. Lembra dele? Vamos lá. Foi só começar a oração. Aqui pediu a oração, endemoniou. Robson. A jovem endemoniou. E ela, possessa pelo demônio, ela foi virando o pescoço, torcendo. Eu nunca vi aquilo daquela maneira. Meu pastor Elvis, com uma paz que excede todo entendimento. Se você é mais forte que Jesus, quebra o pescoço dela. Eu olhei para D'Angelo, para Robson, falei: Jesus, que fé é essa? E foi virando, amado. E foi virando. Eu falei: vai acontecer algo. E foi virando. E quando chegou no limite que o pastor falou isso, ela desvirou: eu vou matar vocês se você é mais forte que Jesus nos mata, está ali a faca. Eu falei: pastor, fala por você. Eu falando em espírito, né? Fala por você, pastor. Você é mais forte que Jesus, pega a faca e nos mata. Eu não posso! Eu não posso! E por que não podia? Não era pela força do braço,
Não era pela razão humana, mas é porque a luz estava lá naquele lugar. E aquela jovem que estava possessa por demônio foi liberta pelo poder de Deus. Então não importa quão grande seja a cadeia aos olhos humanos, Jesus é poderoso para libertar qualquer pessoa. Mas entenda a realidade do mundo espiritual. Jesus certa feita falou: quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra, ele fala: voltarei da casa onde saí. E voltando, acha a casa varrida e adornada, sai e traz consigo mais 7 demônios piores. E o estado daquele homem se torna pior do que outrora. É gente que começou tomando cerveja e hoje toma cerveja, cachaça, cocaína, maconha e está aí. O estado vai se tornando pior, agredindo a família, destruindo a sociedade. Um homem louco, desequilibrado, possesso por demônios. Que o estado vai se tornando pior. Que é isso que Satanás faz. Há quem diga que Satanás ele cura as pessoas. Não. Satanás ele coloca enfermidade. Satanás é o pai da mentira. Lucas 13:10 diz que tinha uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. E esse homem estava há muito tempo possesso por demônios. 18 anos aquela mulher andava encurvada. Ia nos médicos, batia a chapa, fazia exame, recorria aos melhores médicos da época, não conseguia de maneira nenhuma, diz a Bíblia, endireitar-se. Porque o problema dela não era físico, o problema dela era espiritual. E com armas espirituais não adianta conhecimento humano, só o poder de Deus para desfazer as cadeias do diabo, amado. Uma vida miserável, uma vida totalmente despedaçada, desgramada, era a vida desse homem, e a vida de muitas pessoas, amor. Como eu estava citando certa feita no culto doméstico com a minha família, e pregando sobre essa passagem, tem um homem, mora no mesmo bairro onde nós moramos, que é mais ou menos assim. Durante o dia, esse homem está bem, ele anda, ele te dá bom dia, você passa por ele, ele está consertando bicicleta, ele está fazendo serviço para alguém. Vira à noite, esse homem fica andando, perambulando, falando sozinho, rolando no chão, deitado, falando sozinho. O que é isso? Há muito tempo vive dessa maneira. E a Bíblia diz, versículo 28, e quando viu a Jesus, quem viu? Não foi o homem, porque o homem perdeu a razão, os sentidos dele. Ele não tinha visto a visão como eu estou vendo e estou racionalizando quem você é. Ele ali, quando a Bíblia diz, e quando viu a Jesus, diz que os demônios viram a Jesus. Prostrou-se diante deles, clamando, dizendo: oh glória, oh glória, oh glória, com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço de que não me atormente. Ou seja, os demônios perceberam a autoridade de Jesus naquele lugar. Quando eu digo, quando o grandão da Galileia chega, o menos valente tem que bater em retirada. Glória a Jesus. Que tenho eu contigo? O demônio está falando: Jesus, eu posso até com os homens, mas contigo eu não posso. Eu posso até destruir essa família, mas se Deus entrar, eu não posso. Glória a Deus. Que comunhão tem a luz com as terras? Quem concorda com Cristo Belial? Não há. E aqui, essa legião de demônios olha Jesus. Jesus não fala nada. Só a presença de Deus faz os demônios se colocarem de joelho. Jesus não precisou preferir uma palavra. A autoridade de Deus faz com que os demônios, louvado seja o nome do Senhor, se dobrem diante dele. Não há principado, potestade que possa contra o poder de Deus, amado. Peço-te que não me atormente, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. Há muito tempo aquele demônio tomava aquele homem.
de maneira súbita e guardavam-no preso com grilhões e cadeia. Quem guardava? A sociedade. Prendia aquele homem, colocava no centro de recuperação, na cadeia, desde a margem da sociedade, debaixo das pontes. Eles prendem eles com armas humanas, mas contra batalhas espirituais não adianta armamento humano. A Bíblia diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tem batalha que a gente tem que enxergar com olhos espirituais. Não adianta colocar no centro de recuperação, precisa de libertação. É o poder de Deus. Eles tentam com armas humanas, e a Bíblia diz: mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos, para o isolamento, para uma vida depressiva, de solidão, a par da família, da sociedade. Satanás via que quando os homens tentavam uma coisa, tirava aquele homem e levava para um lugar solitário. Mas quando a presença de Jesus vem, ele reconhece a autoridade de Jesus sobre os demônios. E quando eu entendi isso, eu vi que o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. Não é nada por nós, é por Ele. Não tem nada em nós, é Ele. Quem liberta é Ele. Quem expulsa o demônio é Ele. Quem cura é Ele. Quem salva é Ele. É Ele, por Ele, para Ele. São todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Amém, meu Pai. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Jesus tem autoridade sobre qualquer demônio. Aleluia. Quando ele expulsa o demônio da sinagoga do homem, as pessoas olham e falam: que doutrina é essa? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. É pela presença poderosa do Deus vivo que os demônios caem por terra. É pela luz, pelo sol da justiça que as trevas são dissipadas. Irmão, entenda, observe pessoas que estão assim, vivendo à margem da sociedade. Nós temos que ter olhos espirituais e levar Jesus a essas pessoas, para que elas possam ser libertas pelo poder de Deus. Aleluia. E eu digo isso, sabe por quê? Porque o texto revela algo interessante. Os demônios reconhecem a autoridade de Jesus, mas o discípulo não reconhece quem é Jesus. Porque quando Jesus atravessa a tempestade, manda o vento aquietar e o mar parar, os discípulos falam assim: Jorge, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Tem gente que está na igreja, mas não conhece o Deus da igreja. Tem gente que fala de Jesus, mas não conhece Jesus. Tem gente que prega sobre Jesus, mas não identifica a autoridade de Jesus. Os demônios reconheceram quem ele é: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, que tem lá contigo. Mas os discípulos, ao ver Jesus acalmar a tempestade, quem é esse? Eu te falo, ele é Deus, ele é Senhor, ele cura, ele salva, ele liberta, ele expulsa, ele destrói, ele condena, ele salva, ele é Deus. Ele é Deus. E quando ele fala, tudo se cala. E quando ele manda, tem que se obedecer. Salmo 33, 9 diz: e falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Ele disse: haja e houve luz. Ele disse: o mar fica até aqui, e o mar ficou. Porque a sua palavra tem poder sobre até os demônios. E ele também nos deu esse poder, amado. Ele derramou esse poder sobre a igreja. Ele falou: em meu nome vocês expulsarão os demônios. No meu nome vocês vão curar os enfermos. Esses sinais seguirão ao que crê. Em meu nome vocês falarão novas línguas. Não é por vocês. Não me fala de autoridade. Na minha presença os demônios terão que se sujeitar por mim diante de vocês. Jesus concedeu essa autoridade à igreja. Eu lembro quando nós fomos em operação,
da metade, daí foi em outubro mais ou menos, gente pregando, nós em recuperação, que nós vamos quarta e sexta-feira. Geralmente eu estou nas quartas. E pregando, geralmente eu prego mensagem cristocêntrica. E direto. E Jesus, 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 Jesus. Caiu. Não foi? Voou. Um cara se assustou. Foi rolando igual serpente no chão. E calma. Aprendi com meu pastor, graças a Deus. Mas calma. Pega tudo que é teu e sai para nunca mais voltar em nome de Jesus. Liberto. Por nós. Pelo poder de Deus. Pelo poder de Jesus Cristo, Senhor. E Jesus faz algo interessante. Algo que não é comum. Várias vezes que Jesus se deparou com demônios, ele falou: cala-te. Ele não deixava os demônios falar nada. Ele não tinha um certo diálogo com os demônios, mas aqui, Jesus, para nos ensinar algo, ele faz algo interessante. Ele diz, e perguntou no versículo 30, Jesus dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Satanás sabe qual é o fim dele, amado. O fim de Satanás é o abismo. O fim de Satanás é a condenação eterna. E ele estava falando de escatologia. Não chegou ainda o juízo final, Jesus. Por favor, não nos mande para o abismo. Mesmo assim, se prostrou. Se prostrou? Mesmo assim. Por favor, Jesus, não nos mande para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram os porcos, e a manada precipitou-se no despenhadeiro do lago e afogou-se, mostrando ali que Satanás ele só habita em sujeira, em impureza. Onde tem mentira, tem demônio. Onde tem perversidade, fofoca, malícia, maledicência, vícios, dobradição, tem um demônio. Os porcos para o judeu é um animal impuro. Um animal impuro. Ali mostra o que os demônios querem fazer com as pessoas. Perguntou qual o seu nome, ele fala Legião. Legião não é o nome. Legião não era o nome daquele tipo de demônio, daquela entidade. Legião era a quantidade de demônios que habitavam em um único ser humano. Mais de 6.000 demônios. Quer ver dois tipos de legião? Uma com 2.000 homens e outra com mais de 6.000 homens. Para ser mais específico, 6.826 homens, 6.100 soldados em pé e 726 cavaleiros. Ou seja, era ali uma cabeça de legião de demônios tomando um único ser humano. Era muito. Ou seja, esse homem ficou desprovido da sua personalidade. Esse homem certamente tinha família, gente. Porque lá no final você vai ver, quando ele quer seguir Jesus, Jesus fala: não, volta para a tua casa. Esse homem tinha família. Esse homem tinha esposa. Vamos conjecturar que esse homem tinha filhos. Esse homem trabalhava numa sociedade bem. Mas algo aconteceu para que esse homem fosse tomado por demônios. A Bíblia diz que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Mas tem pessoas que vão se afundando em impureza e vão se tornando campo fértil para os demônios. E Satanás vai entrando e ganhando ali espaço. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça a justiça. Ainda, e quem está sujo, seja sujo. Quem é injusto, continua praticando a injustiça. Quem está sujo, continua a se sujar ainda. Quem é santo, ó glória, continua sendo santificado ainda, ó glória. Porque os demônios querem sujeira, trambique, querem gato na luz, querem gatonete, querem mercadoria roubada, quer vantagem, quer malícia, impureza, traição, conversa ilícita. Satanás quer isso, mano. Onde tem essas coisas, o demônio está lá. E as pessoas não entendem por que a vida está assim, por que a vida está miserável,
Por que não avança, não progride? Porque a vida virou um campo fértil para os demônios. Mentira, malícia, injustiça, sujeira. E os demônios falam: não nos mande para o abismo, não nos mande para o inferno. Entenda que quem vive tomado por demônios habitará no mesmo lugar onde eles vão habitar, no abismo, no inferno, no lago de fogo. Salmo 9,17 fala: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios, quem são os ímpios? Quem vive praticando impiedade. O que é impiedade, pastor? Impiedade é um pecado consciente. A pessoa sabe que é errado, mas continua a fazer. Sabe que gato na luz é errado, mas continua a fazer. Todo mundo rouba. Todo mundo rouba. Ah, vou botar um gatonete aqui para meter uma televisãozinha, com a imagem limpinha, tudo legal. Todo mundo tem que achar que está muito caro. Não tenha! Não tenha! Mas todo mundo faz. E com isso, acaba se esquecendo de Deus, desprezando Deus, não agradece a Deus, não é grato a Deus, não se entrega para Deus. E a Bíblia fala: esse tipo de gente vai ser lançado no inferno. Mateus 25:31 fala: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então assentará, ó glória, no trono da sua glória, e todas as nações se reunirão diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes da ovelha, e porá as ovelhas à sua direita, aleluia, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Quando ele fala que as nações se reunirão diante dele, é que não vai ter escolha. Quando esse dia acontecer, não vai ter escolha. Então o dia que você tem para receber Cristo é hoje. É já. É hoje que ele quer quebrar sua cadeia. É hoje que ele quer te tirar dessas prisões. É hoje que ele quer te livrar do vício. É hoje que ele quer salvar você. É agora, mano. A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do que morre, diz o Senhor, mas que se arrependa e seja salvo. Apocalipse fala, Apocalipse 22:15, ficaram de fora os cães. Cães aqui fala dos obreiros fraudulentos que eu preguei domingo passado, de Filipenses capítulo 3. Ele fala: fugir dos cães, dos obreiros fraudulentos, ou seja, dos falsos pastores, dos apacentadores de porcos. A gente vai ver isso mais para frente. Ele fala: ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Talvez você ouça isso aqui: fica lá de fora os feiticeiros. São os espíritas, sim. São os que vivem na magia negra, também. Mas a palavra grega aqui é farmaqueia. Farmaqueia fala de alucinógeno, fala de droga, vício de droga, alcoolismo, vício de maconha, cocaína, crack. Farmaqueia, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas. Pastor, nunca matei ninguém, mas a Bíblia fala: se você tem ódio de alguém, você já é homicida. Ficarão de fora. Pessoas que são duras, que não pedem perdão, que não se arrepende, continua dura, soberba, arrogante, prepotente, e não quebranta o coração. Não fui eu que errei, não vou pedir perdão não, foi fulano que me feriu, mas guarda ranço, mágoa, ódio, e não quebranta o coração. E Deus está falando: arrependa-se, arrependa-se. Os idólatras, idolatra imagens, santos, pseudos santos guias, idolatra pessoas, famosos, filho, marido, mulher, idolatra homens, ministros, cantores. E ele fala: qualquer que ama e comete a mentira vai ficar de fora. Eu acho que ele termina com isso daqui, porque já percebeu que o homem vai tentando sempre se escorregar. Não sou cão não, sou feiticeiro não, prostituo não, homicida não, nunca matei ninguém, idólatra não, também não sou. Mas ele fala: qualquer que ama e pratica mentira. Quem pode falar que nunca mentiu? Adão
Agora seja honesto com você mesmo. Quantos pecados você praticou até o dia de hoje? O homem tem uma base de mais de 30 mil pensamentos num dia. Será que nesses 30 mil você não teve um pensamento impuro? E você não se arrependeu dele? Então por isso que ninguém é salvo pela obra, é salvo pela graça. É pelo favor que a gente não merece. Jesus não tinha obrigação nenhuma de ir naquele lugar sujo, fedendo a porco, a chiqueiro, mas ele foi lá, cantar a fala do mundo. O mundo fede iniquidade e o Filho de Deus veio aqui para salvar você. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Isso fala do imenso amor de Deus, gente. Do favor de Deus. De buscar a gente lá na biqueira. Lá no meio do pagode, que era meu caso. Lá no meio da torcida organizada do Flamengo lá. Cheio de cachaça. Bêbado no carnaval. E Jesus foi lá em Gadara buscar. Jesus foi lá em Gadara te amar. Jesus foi lá em Gadara abraçar você fedendo a chiqueiro. Ninguém queria nos abraçar. Todo mundo queria distância da gente. A gente era mentiroso, inimigo, perverso, malicioso, profano, trambiqueiro. Todo mundo queria distância. Prende, deixa ela isolado, amarra com cadeia. E Jesus fala: não, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não vim destruir a alma dos homens, mas vim salvar. Aleluia. Oh glória. Oh aleluia. Oh glória a Jesus. O que me deixa assustado é que o texto ele vai revelando coisas mais terríveis da nossa natureza. E diz a Bíblia: e aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. E acharam então o homem a quem havia saído os demônios, vestido a glória, e em seu juízo, aleluia, assentado aos pés de Jesus, como Maria, pegando a melhor parte, ouvindo as palavras do Messias, comendo no pão vivo que desceu do céu, glória, aos pés do Mestre, e temeram. Diz que tinham visto, contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. A palavra aqui quando diz, e aqueles que os guardavam, fala daqueles que alimentavam os porcos. Outra passagem fala que apacentava os porcos. Fala de pastores de iníquos, pastores que são amaziados com gente que vive em pecado, pastores que veem a pessoa no chiqueiro e não alimenta da maneira adequada, pastores que quando Jesus de fato entra na vida dessas pessoas, quer que Jesus saia de lá, porque enxerga que Jesus não salva, mas condena, enxerga que Jesus não liberta, mas aprisiona. Sai daqui, Jesus. A gente não quer você na nossa terra. Deixa a gente cuidando desses daqui. Deixa a gente cuidando desses homicidas. Deixa a gente cuidando dessas pessoas aqui. Sai daqui. Deixa que a gente alimente essas pessoas de pecado, iniquidade, profanação, ruína, desgraça. Deixa aqui, Jesus. Sai daqui. Lembra do filho pródigo? Ele saiu da casa do? E ele vai para uma terra longínqua. E a Bíblia diz, e foi e chegou a um dos cidadãos, Lucas 15, daquela terra, ao qual mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ou seja, você vai comer a comida dos porcos. Você vai se alimentar da comida dos demônios. A gente não vai te dar um alimento saudável. Você vai comer lavagem, na nossa linguagem. Comida de porco. E Jesus fala em Mateus 7,6: não deis aos cães coisas santas,
nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem em false e as despedacem. E Pedro fala assim, 2 Pedro 2,19, prometendo a liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal também se torna servo. Porque se depois de terem escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, porque eles melhor seria não ter sido conhecido o caminho da justiça, que conhecendo desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes por um verdadeiro provérbio que se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Foi liberto, foi livre, foi salvo. Mas ele começa a flertar com o pecado novamente. Aquela porca estava toda preta, você não sabia nem como ela era. Jesus foi lá, viu um pouco, e disse: rapaz, essa porca é rosa. Você que era preto, esse porco? É rosa. Mas é lavado, limpo pelo sangue do Cordeiro. Aí Jesus fala: de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Se for vencido novamente pela bebida alcoólica, vai se tornar escravo dela. Se for vencido novamente pela pornografia, vai ser servo dela. Se for vencido pela maldade, violência, ira, contenda, fofoca, vai ser servo dela. Ele fala: é porca lavada voltando a esponjadora de lama. Aí Jesus, ele está lá, com esse homem, que era um homem sem nome, indigente. Então Jesus pode me acompanhar. Jesus liberta aquele homem. Aquele homem agora está vestido, são, consciente, certamente com lágrimas na face, lembrando da esposa, dos filhos, do trabalho, da sociedade, quem ele era. E agora ele se enxerga liberto, salvo, livre por Jesus. Ninguém podia fazer nada por aquele homem. Recursos humanos, ciência humana, armas humanas, prendia mais aquele homem. Mas quando Jesus chegou, a libertação veio junto. E o texto sagrado termina dizendo: e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E quem que fez por ele? Jesus, amado. O Senhor. Em outras palavras, ele está falando: eu sou Deus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Senhor, eu quero te seguir. Senhor, para onde o Senhor for, eu vou, quero ser um missionário evangelista. Volta para a tua família, restaura a aliança, resgata o tempo que foi perdido, em que você perdeu nos pagodes da vida, no baile funk da vida, nos vícios da vida. Volta para a tua casa, para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos, para a sua esposa. Volta para lá e fala que Deus é bom. Porque Ele agiu de misericórdia contigo. É como Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Tendo por certo isto, que aquele em que vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Se Ele começou te salvando, te libertando, Ele vai te aperfeiçoar até o seu retorno, até o arrebatamento. Ele vai te conceder graça, Ele vai te conceder força para você vencer o pecado, vencer os demônios, e contudo falar: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Que não me voltou para sua casa, para Gadara, em Decápolis, 10 cidades. Aquele não se tornou um evangelista, um missionário, porque o salmista fala: crie, por isso
sua misericórdia, a sua graça. É impossível aquele que foi liberto não fala daquilo que Jesus fez na vida dele. É impossível. Jesus fala, se crê em mim, como se revela na Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Quem é salvo por Jesus não contém como a cachoeira, não tem como a água voltar ao contrário, ela só sai, e quanto mais sai, mais tem, porque o rio da água da vida vai fluindo, renovando, limpando, lavando, pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Porque pela palavra de Deus a oração é santificada a toda a criatura. Tito 3,3 em diante fala, porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu, aleluia, a benignidade e o amor de Deus nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele te libertou? Ele fez isso com você? Ele um dia foi até você? Qual foi a sua gadara? Qual foi a sua gadara? Qual foi o dia que Ele te achou, te encontrou, que tocou você, que libertou você das cadeias dos grilhões? Qual dia que Ele encheu você, derramou o Espírito Santo sobre você, te batizou com o Espírito Santo, glória! Qual foi o dia que Ele te encheu e falou, eu vou te seguir? Não foi um pastor, não foi um evangelista, não foi um missionário, foi o próprio Espírito Santo que achou você, limpou a sua casa, fez de você templo do Espírito Santo. Eu agora não habito em templos feitos com mão humana, mas habito no templo que eu fiz com minhas próprias mãos. Vós sois o templo do Espírito de Deus. E você, por onde vai, anuncia boas novas. Jesus, o que liberta todo e qualquer pecador. Não perceba e não fique no seu coração essa palavra de fé, para que você possa entender que para Deus nada é impossível. Não, mas ele é duro, ela é dura, ela é rebelde, é profana, saiu, está na droga, está no tráfico, está diabo, está no mundo, já matou, já roubou. Jesus perdoa qualquer pecado, desde que haja um arrependimento sincero. Ele lava, ele liberta. É quando ele encontrou Zaqueu e falou, Zaqueu, desce depressa, você já perdeu muito tempo roubando, adulterando nota, roubando a sociedade. Desce, Zaqueu, você há muito tempo está aí, porque hoje me convém pousar em a tua casa. Ele está falando, o Espírito de Deus, Zaqueu, vai entrar em você, habitar em você. E quando a luz entra, o entendimento é descortinado. Zaqueu falou, Senhor, Jesus não falou nada. Ele falou, Senhor, aqui eu defraudei, eu vou restituir quadruplicadamente. Ou seja, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mostra ao homem o que ele tem que fazer. João está batizando e o soldado fala, João, o que faremos? Se contente com o vosso soldo. Se alguém te pedir uma capa, dê também a túnica. Se pedir um prato de comida, dê outro. Seja generoso. Faça pelo outro aquilo que você queria que fizessem com você. Demonstre a graça que Deus manifestou a você. Como Ele te libertou, faça isso. É pelo sangue, é por isso que Ele fala, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, de ter advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o homem, Ele é a vossa propiciação pelos vossos pecados, os pecados do mundo. Ah, Jesus. Quando eu começo a falar dele, eu não paro. Glória. Glória. Porque Jesus, Ele é maravilhoso.
Não desista de ninguém. Não desista de ninguém. Como eu sempre falo, eu não desisto da vida do meu pai. Enquanto tiver vida, eu vou pregar, eu vou orar, até que o Senhor liberte. Como eles são meus irmãos, minha mãe tem salvado toda a descendência da minha família. Por meio da fé e da oração. Vamos conhecer esse Jesus? Vamos perder para o demônio não, gente. O demônio conheceu. Os discípulos, quem é esse? O demônio é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. O demônio entendia escatologia, soteriologia, justificação, expiação, propiciação. Os discípulos sabendo de nada. Pastor, como eu conheço Jesus? E conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Vamos adorar? Fique de pé comigo para parecer que está terminando. Só para aparecer. Só para parecer que está terminando. Aleluia. 94, pastor. 94, palavras coletâneas. É teu sangue.